Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira. Hoje é um dia de um pouquinho de preguiça, né? Hoje tem só 2 ou 3 aulas, né? Hoje é mais tranquilo. Só uma aulinha de matemática, uma de português e uma aula extra, né? Mas então vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, porque assim, Lu, lá na semana passada, tu iniciou a apostila do terceiro bimestre, né? E aí nessa semana tu parou tudo e começou a explicar fração, soma de fração, subtração de fração. A gente tá um pouco perdido. Eu sei, eu entendo vocês completamente. Mas assim, como a Lu pegou, como se diz, o barco andando, né? A gente precisa conseguir. A gente nunca vai conseguir deixar uma sala totalmente igual, né? Nenhuma criança é igual a outra. Eu até posso pensar parecido com o meu colega, mas eu não sou igual a ele. Então, a gente precisa fazer com que todos tenham entendido a matemática, porque a matemática precisa ser algo prazeroso. Se a gente não gostar da matemática, como vocês dizem, se a gente tiver ranço da matemática, né? Eu acho ranço uma palavra meio forte, mas é assim que vocês falam hoje em dia, né? E não vai rolar, porque a matemática a gente precisa entender, conseguir fazer e a gente precisa gostar dela. Então a matemática tem que ser uma coisa boa, assim como o português que a gente trabalha, assim como ciências. Eu particularmente, eu adoro ciências e matemática. Porque eu sempre gostei, assim, né? Então, ciências, as aulas, assim, para mim sempre foram muito legais. E matemática também, porque eu entendia, eu compreendia, eu conseguia fazer as atividades. E eu espero que é assim que vocês estejam conseguindo também, porque senão a gente para, a gente volta, não tem problema. Ai, Lu, mas a gente tem que fazer a apostila. Sim, a gente tem que fazer a apostila e a gente vai começar a fazer a apostila, mas antes eu preciso que vocês entendam o que já foi passado para vocês, porque se a gente for só levando para frente e fingir assim, ah, eu acho que eu entendi, não, não vai rolar. A gente precisa entender de verdade, ok? Então hoje é quinta-feira e eu já falei sobre soma de fração com números iguais, falei sobre subtração de frações com números iguais. E lembra que ontem eu disse assim para vocês? Agora vai ficar um pouco mais difícil, porque a fração na soma e na subtração, que é mais e menos, a gente também tem o denominador, que é a parte de baixo diferente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá. Frações com denominadores diferentes. Como as frações possuem denominadores diferentes, neste exemplo foi necessário encontrar o menor valor, que é o múltiplo para os denominadores, que são os números de baixo. O MMC de 2 e 5 é 10. Ai, Lu, mas eu nunca aprendi isso aí. O que é MMC? MMC é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4, 5 números. Então, como que a gente calcula MMC? Deixa eu só pegar o meu apontador aqui, ó. Então, eu tenho o MMC de 2 e 5, ele é 10. Ah, Lu, mas eu já aprendi que nessa fração eu posso simplesmente multiplicar os dois denominadores. Às vezes vai dar certo, mas às vezes não. Ó, então é como que a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum? Agora eu vou só explicar aqui na tela, depois a gente explica ali no quadro para ficar mais fácil. Eu tenho o denominador 2 e 5. Eu consigo dividir o 2 por 2? Sim, eu consigo. Eu tenho o resultado 1. E eu repito o 5, porque eu não consigo dividir 5 por 2. E aqui eu consigo dividir. O 5 ele é divisível por qualquer outro número? Não, né? Só por ele mesmo ou por 1. Então eu divido por 5. Cheguei no 1 e no 1 aqui, que é o principal. Eu sempre preciso chegar os dois números até o 1. E eu vou multiplicar esses que estão na direita. Então, eu tenho que 2 vezes 5 é igual a 10. Ai, Lu, tá um pouco confuso, né? Mas a gente vai fazendo atividade, a gente vai conseguir fazer, ok? Então, encontramos o menor número quando a gente está fazendo o mínimo múltiplo comum, a gente encontra o menor número que divide pelo menos um dos dois números, que no caso ali era o 2. Então, a gente dividiu o 2 e conservamos o 5, depois só o próprio 5 que divide ele, além do 1, e dividimos o resto, que é 1. Agora, o MMC da multiplicação dos números que dividimos é 10. Depois que encontramos o MMC para 2 e 5, que é 10, agora 10 passa a ser o denominador comum para as duas frações. Veja a imagem.
Olha aqui na imagem, ó. Então, assim, para resolver esse problema, colocamos o 10 como denominador. A gente coloca o 10 aqui, denominador. Esquece o 2 e o 5 agora. A gente tem o 10 como denominador. E vamos encontrar os numeradores para essa nova fração. Ai, Lu, mas como é que eu vou encontrar agora os denominadores? Vamos lá. A gente vai pegar o 10 e dividir por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? É 5, né? E vamos agora multiplicar. 5 vezes 3 igual a 15. Tranquilo até aqui? Mais ou menos, né? Mantemos o sinal de mais e vamos lá de novo. 10 dividido por 5, a gente tem que é 2. E 2 vezes 6 é igual a 12. Então, a gente só vai somar. Mantém o denominador que a gente já encontrou e soma 15 mais 12, que é igual a 27. Ok? Então, para a gente somar denominadores diferentes, também é tranquilo. Só que a gente tem que encontrar o denominador e depois de encontrar, dividir pelos outros dois denominadores. E depois, esse resultado, multiplicar para depois fazer a nossa soma. Tranquilo? Mais ou menos? Difícil? Aí, como eu já tinha falado para vocês, Lu, mas eu sei que 2 e 5, eles são números primos, né? Então, eles são só divisíveis por ele mesmo ou por 1. Então, eu quis somente multiplicar. Tem problema? Não. Nessa conta aqui, deu certo. Mas tem contas que não vai dar certo. E aí, vocês vão acabar se perdendo. Então, o que eu digo para vocês? Sempre procurem o mínimo múltiplo comum das frações com denominadores diferentes. Isso se for em subtração ou se for em adição, ok? Então, aqui, como na matemática, a gente sempre aprende fazendo, eu deixei algumas frações com denominadores diferentes para vocês fazerem. Dá uma paradinha aí no vídeo, vamos calcular. Hoje é pouquinha coisa para fazer, porque vocês precisam entender, né? Relembrar quem ainda não sabia. Quem já sabia vai relembrar, e quem não sabia precisa aprender agora, né? Porque daqui a pouco a nossa prova tá aí. Lu, tu vai botar essas frações com denominadores diferentes? E não sei. Surpresa. Então vamos lá? Vamos fazer as atividades? Quando tem assim essa barra no meio, significa que o numerador é o primeiro e o denominador é o segundo, ok? Então a gente tem 1/2 mais 4/5, 2/3 mais 7/3, depois 5/6 mais 1/2, depois 9/5 mais 3/4 e depois 3/5 mais 8/5. Ok? Tranquilo de fazer, né? Dá uma paradinha aí e vamos lá fazer a atividade no 4. Então vamos lá para nossa correção. Foi tranquilo de fazer? Foi difícil? Encontrar o mínimo múltiplo comum é mais ou menos ou é tranquilo? Vamos lá que a prof vai corrigir e a gente, né, já vai encontrando os nossos erros. A primeira era 1/2 mais 4/5. Lu, na outra atividade, tu falou que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5 era 10. Mas eu vou fazer novamente, ok? Então, eu vou colocar 2 e o 5. E aqui, então, eu vou dividir por 2. Eu vou ter um 1. Repito, 5. Divido por 5, vou ter o 1. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu tenho que o meu novo denominador é 10. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, eu tenho que é 5. E 5 vezes 1 é 5. Agora, 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 4 é 8. Agora, é só somar. 5 mais 8 igual a 13 décimos. E aí? Tranquilo, né? Meu Deus, vocês são muito inteligentes. Então, isso aqui vai ser facílimo. Vou apagar, tá? Agora, a nossa segunda questão era 2/3 mais 7/3. E aqui eu fiz uma pegadinha com vocês. Quando denominadores igual, a gente mantém 2 mais 7 igual a 9. Aqui a gente só
simplifica. Vamos dividir por 3, que vai dar igual a 3. Ok? Tranquilo, né? Número 2 foi mais fácil ainda. Vou fazer a número 3 aqui embaixo para vocês. 5 sextos mais 1 meio. E agora a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2. Vamos lá, então? 6 e 2. Vamos dividir por 2. Aqui a gente já encontrou 1 e 6. E 2 dividido por 6, e 6 dividido por 2, a gente tem que é igual a 3. Então, a gente vai fazer por 3 também. 2 vezes 3, a gente tem que o nosso denominador é o próprio 6. Nosso denominador comum é o próprio 6. Então, 6 dividido por 6 igual a 1, e 1 vezes 5 igual a 5. 6 dividido por 2 igual a 3, 3 vezes 1 igual a 3. Então, essa deu 8 sextos. Lu, dá para simplificar, né? Vamos simplificar, então? Vamos fazer aqui no cantinho. Dividir por 2, dividido por 2. Vamos ter igual a 4 terços. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá que temos mais 2. Agora, a gente tinha 9 quintos mais 3 quartos. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4? Vamos fazer para descobrir? 5 e 4. Vou dividir por 5, porque, né? Acho que aqui já ficou 1. Repete o 4. Lu, mais 4 eu posso dividir por 2. Muito bem. E eu posso dividir por 2 de novo. E cheguei no resultado. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 2 igual a 20. Ok? Então, o nosso denominador entre 5 e 4 é igual a 20. Lu, eu só multipliquei. Tudo bem, chegou no resultado também. 20 dividido por 5, a gente tem que 5 vezes 4 é 20. Então, 4 vezes 9, 36. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3, mais 15. 36 mais 15, a gente tem 11, 51 20avos. Tranquilo também, né? Ah, quero fazer direto. Pode fazer direto, não tem problema nenhum. E agora, por último, pra gente terminar a nossa quinta-feira, e amanhã vem mais coisas por aí, a gente tem 3 quintos mais 8 quintos. É isso? É isso, né? A Lu também pegou leve. 5, só vamos somar igual a 11. Tranquilo, né? Então, ó, um super beijo pra vocês. Até amanhã, que é sexta-feira. Qualquer dúvida, chamem a prof, tá bom? Mas aqui, se qualquer coisa, vocês voltam lá no vídeo, olham novamente a explicação lá do início, que eu tenho certeza que todos vocês vão entender. Mas qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Ó, beijo e até amanhã. Olá, galerinha, tudo bem? Então, a nossa atividade extra do dia hoje é receita de massinha. Quem é que gosta de brincar de massinha? Eu lembro que lá na escola vocês brincavam com bastante de massinha, de slime, né? As meninas adoravam fazer slime, os meninos já traziam de casa pronto, né? Alguns também faziam lá na escola, mas a gente sabe que slime é um pouco mais perigoso, né? Ele tem algumas substâncias que não fazem muito bem para nós. Então, hoje a minha receita, a minha atividade do dia para vocês descontraírem é fazer a receita de uma massinha. Vocês vão utilizar uma xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de água, 3 colheres de sopa de óleo. E se vocês estiverem em casa, né, para ficar mais bonitinho, mais legal,
corante alimentício de qualquer cor, né? Então, vocês podem fazer uma, duas, quantas vocês quiserem, ok? Então, essa é a minha dica de hoje para nossa semana de férias que a gente tem aula normal, né? Ó, um super beijo e até mais!